Olá, este é o canal Palavra Narrada. Seja muito bem-vindo. E se cada novo dia fosse uma oportunidade para receber as bênçãos de Deus? Imagine por um momento. Ao abrir os olhos pela manhã, você se enche de palavras de vitória, declarando as promessas de Deus para a sua vida, e vive cada instante com a certeza de que Ele está ao seu lado. Hoje, vamos mergulhar no tema Bênçãos e Prosperidade, palavras de vitória, oração da manhã e bênçãos diárias. Em 2025, um ano de desafios econômicos, incertezas globais e busca por propósito, as Escrituras nos ensinam que as bênçãos de Deus vão além do material. Elas trazem paz, propósito e plenitude. Vamos explorar passagens como Deuteronômio, capítulo 28, e histórias de personagens como José e Davi, além de práticas para viver essas bênçãos hoje. Prepare-se para uma jornada que vai inspirar sua fé e transformar sua perspectiva. Eu concordo que as bênçãos de Deus são nossa força diária. Amém por isso. Vamos começar com a promessa de prosperidade bíblica. A promessa de bênçãos, Deuteronômio, capítulo 28. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 6, Moisés, por volta de 1400 anos antes de Cristo, declara ao povo de Israel: Se ouvires, pois, a voz do Senhor teu Deus, e cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Essa promessa, dada às vésperas da entrada em Canaã, enfatiza que a prosperidade bíblica está ligada à obediência e à aliança com Deus. As bênçãos incluem fruto no trabalho, proteção e paz, mas o versículo 2 destaca a condição: ouvir e obedecer a Deus. O contexto histórico é o deserto do Sinai, onde Israel, após 40 anos de peregrinação, se preparava para entrar na terra prometida. Escavações em Hazor e Jericó revelam cidades fortificadas da época, confirmando o cenário de conquista. Teologicamente, essas bênçãos refletem o caráter de Deus como provedor, como no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em 2025, essa promessa nos lembra que a prosperidade verdadeira vem de alinhar nossa vida com os propósitos de Deus, não apenas com ganhos materiais. Pausa para reflexão. Leia Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, em voz alta. Como você pode obedecer a Deus hoje para receber suas bênçãos? Talvez priorizando a oração ou ajudando alguém, eu acho que essa promessa nos chama a confiar. Amém. Vamos continuar com a história de José, um exemplo de bênçãos em meio à adversidade. José, prosperidade na adversidade. A história de José, no livro de Gênesis, capítulos 37 a 50, é um testemunho poderoso de como Deus transforma provações em bênçãos. Por volta de 1900 anos antes de Cristo, José, aos 17 anos, é vendido como escravo por seus irmãos, conforme o capítulo 37, versículo 28. No Egito, ele serve na casa de Potifar, mas é preso injustamente após resistir à esposa de seu senhor, conforme o capítulo 39, versículo 20. Mesmo na prisão, o capítulo 39, versículo 21, diz: O Senhor era com José, e lhe fez misericórdia, e lhe deu graça perante o chefe da prisão. José interpreta sonhos, é elevado a governador do Egito, conforme o capítulo 41, versículo 40, e salva nações da fome, reconciliando-se com sua família no capítulo 45, versículo 7. O contexto histórico é o período do Império Médio Egípcio, com registros arqueológicos de canais e armazéns em Avaris, sugerindo administração como a de José.
Teologicamente, a vida de José ilustra a providência divina, como no capítulo 50, versículo 20. Vós intentastes o mal contra mim, Deus, porém, o tornou em bem. Em 2025, com crises econômicas e desafios pessoais, José nos ensina que as bênçãos de Deus muitas vezes vêm disfarçadas de provações. Eu concordo que a história de José nos dá esperança. Amém? Reflita, qual adversidade em sua vida pode ser uma oportunidade para as bênçãos de Deus? Talvez uma dificuldade financeira ou profissional. Ore agora pedindo fé para confiar no plano de Deus. Se você está sendo edificado, inscreva-se no canal Palavra Narrada, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para mais conteúdos que fortalecem a fé. Davi, bênçãos pela gratidão. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 1, Davi declara: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Escrito por volta de 1000 anos antes de Cristo, durante sua vida como pastor, fugitivo ou rei, esse salmo reflete a gratidão de Davi, mesmo em tempos de perseguição por Saul ou rebeliões internas. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, Davi, um jovem pastor, é ungido rei por Samuel. Apesar de enfrentar gigantes como Golias, conforme o capítulo 17, e traições, sua confiança em Deus o sustenta, como no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O contexto histórico é o Israel tribal, com achados em Tel-Queiafa, confirmando fortalezas da época de Davi. Sua gratidão o levou a receber bênçãos, como a consolidação do reino, conforme o livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Teologicamente, a gratidão abre portas para bênçãos, como no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. Pausa para reflexão. Anote 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Como a gratidão de Davi pode inspirar sua perspectiva em 2025? Eu acho que louvar a Deus atrai bênçãos. Amém. A oração da manhã. Salmos, capítulo 5. No livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3, Davi diz: Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Esse hábito de oração matinal, praticado por Davi, reflete uma vida alinhada com Deus. No contexto de Israel, com ameaças constantes, a oração era uma fonte de força. Escavações em Jerusalém revelam altares domésticos, sugerindo práticas devocionais. Em 2025, começar o dia com oração nos conecta às bênçãos de Deus, como no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Teologicamente, a oração matinal é um ato de entrega, como no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Eu concordo que a oração da manhã nos prepara para receber bênçãos. Amém? Reflita. Como você pode reservar 5 minutos pela manhã para orar? Talvez usando um versículo como guia. Bênçãos diárias. Efésios, capítulo 1. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Escrito por volta de 60 anos após Cristo, durante a prisão de Paulo em Roma, esse texto destaca que as bênçãos de Deus incluem salvação, paz e propósito. O contexto romano, com perseguições como as de Nero, tornava essas palavras vitais.
Escavações em Éfeso mostram uma cidade rica, mas espiritualmente desafiada, onde a fé cristã era contracultural. Teologicamente, essas bênçãos são acessíveis pela fé, como no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em 2025, com pressões financeiras e sociais, essas bênçãos nos sustentam. Eu acho que reconhecer as bênçãos diárias transforma nossa perspectiva. Amém? Reflita. Qual bênção espiritual você pode celebrar hoje? Talvez a paz em meio ao caos. Aplicações modernas para 2025. Como viver as bênçãos de Deus em 2025? Primeiro, pratique a oração da manhã. Reserve 5 minutos para orar, como Davi, pedindo direção. Segundo, cultive a gratidão. Como Davi, anote 3 bênçãos diárias, mesmo em dias difíceis. Terceiro, confie na providência. Como José, creia que Deus transforma adversidades em bênçãos. Quarto, declare palavras de vitória. Use versículos como Deuteronômio, capítulo 28, para afirmar as promessas de Deus. Quinto, compartilhe bênçãos. Ajude alguém com uma palavra ou ação, refletindo o amor de Deus. Em 2025, com inflação, mudanças climáticas e divisões, essas práticas nos alinham com o propósito de Deus. Eu concordo que viver assim atrai bênçãos. Amém? Reflita, qual prática você pode começar hoje? Talvez uma oração matinal ou um diário de gratidão. Se você está sendo inspirado, inscreva-se no canal Palavra Narrada. Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para mais vídeos. Contexto histórico e arqueológico expandido. O período mosaico de Deuteronômio, 1400 anos antes de Cristo, era de transição para Canaã. Escavações em Jericó mostram muralhas da época. O período patriarcal de José, 1900 anos antes de Cristo, coincide com o Império Médio Egípcio, com achados em Avaris, confirmando a administração avançada. O Israel de Davi, 1000 anos antes de Cristo, era tribal, com fortalezas em Telque e Afa. Esses contextos mostram que as bênçãos de Deus se manifestam em tempos reais. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor. Essa promessa nos assegura que Deus honra a obediência. Pausa para reflexão. Como você pode confiar nas bênçãos de Deus esta semana? Ore agora, entregando uma preocupação específica. Lições teológicas sobre bênçãos. As bênçãos de Deus são tanto materiais quanto espirituais. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância inclui paz, propósito e comunhão com Deus. Teologicamente, as bênçãos fluem da aliança, como no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Em 2025, somos chamados a viver essas bênçãos com fé e gratidão. Eu concordo que as bênçãos de Deus nos sustentam em qualquer tempo. Amém. Reflita. Como você pode compartilhar uma bênção com alguém esta semana? Uma oração para 2025. Antes de encerrar, quero reforçar algo essencial. As bênçãos de Deus não dependem das circunstâncias, mas da nossa fé e obediência. Em 2025, com desafios globais, somos chamados a orar, confiar e louvar. Inscreva-se no canal Palavra Narrada, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para mais conteúdos que edificam. Que as histórias de José e Davi inspirem você a viver cada dia com gratidão, que suas palavras sejam de vitória e que as bênçãos de Deus transbordem em sua vida.
Vamos fechar com uma oração. Senhor, em 2025, enche-nos com tuas bênçãos. Dá-nos fé como José, gratidão como Davi e um coração que ora cada manhã. Que vivamos tuas promessas com alegria. Em nome de Jesus, amém. Eu concordo que as bênçãos de Deus transformam. Amém. Até o próximo vídeo.